desde que nasce até que completa o seu primeiro mês de vida. Vamos ver o que é normal no primeiro mês do nascimento. Mas antes, se ainda não fez, se inscreve no canal para ser avisada de mais vídeos como este. Vamos lá! Dentro do ventre da mãe, o bebê se mantém sempre na mesma temperatura, sente o aconchego dos limites físicos do útero e é embalado constantemente pelos movimentos maternos. Se sente sempre acompanhado, já que escuta a voz e o coração da mãe e está exposto a pouquíssimos estímulos externos, porque os ruídos são amortecidos pelo líquido amniótico e a luz que pode chegar a atravessar o ventre materno é muito tênue. Então, se baseando em como era a vida do bebê dentro da barriga, devemos procurar que as primeiras semanas de vida extrauterina sejam o mais parecida possível à intrauterina. E como podemos conseguir isso? Pois, em primeiro lugar, procurando que o parto seja o mais gentil possível e que o ambiente seja também quase sem ruídos e com pouca luz. Depois, dar muito colo, muito contato físico, evitar maiores estímulos externos que o habitual do dia a dia. Por exemplo, evitando fotos com flash, brinquedos ruidosos, passar constantemente de braço em braço, evitar perfumes. O bebê recém-nascido precisa de muito poucas coisas para se sentir bem. Companhia, ou seja, presença, contato, colo. Leite, o ideal seria diretamente do peito, já sabemos. E temperatura agradável. O resto é supérfluo. Vamos ir comentando algumas coisinhas que são normais no recém-nascido, como por exemplo, cabeça deformada, que vem sendo o caput succedaneum e o cefalohematoma. O caput é um edema líquido no couro cabeludo que resulta da pressão do canal do parto. É a típica cabeça ovalada que vemos em alguns recém-nascidos. Em algumas horas desaparece e não costuma dar nenhum problema. O cefalohematoma, por outro lado, é causado pela acumulação de sangue devido a uma hemorragia subperióstica, ou seja, debaixo da capa que envolve o osso, nesse caso, o crânio. Se diferencia aparentemente do caput porque não ultrapassa as suturas craniais, o que vem sendo os limites dos ossos que compõem o crânio. E também porque demora entre 15 dias e 5 meses em desaparecer. Ainda que habitualmente não requer nenhum tratamento, o sangue se reabsorve espontaneamente. São mais comuns em partos instrumentais, mas o caput costuma aparecer em partos com expulsivos longos e o cefalohematoma, ao contrário, em partos exageradamente rápidos, como o meu, por exemplo. E por isso, Chabi nasceu com cefalohematoma, mas se resolveu completamente aos 18 dias de vida e quase que de um dia para o outro. Mãos e pés roxos e frios. O sistema circulatório deles ainda está amadurecendo, assim que em zonas distais, como são as mãos e os pés, o sangue chega em menos quantidade e custa esquentar. Então, devemos colocar luvinhas? Definitivamente não. As mãos, assim como a boca, são os meios pelos quais os bebês descobrem o mundo que lhes rodeia. Eles necessitam tocar, sentir a experiência do tato, assim como chupar as mãos para se acalmar, que são coisas que já faziam no útero e que são necessárias para um correto desenvolvimento. E luvas para evitar que se arranhem o rostinho? É verdade que eles nascem com as unhas muito longas e ainda que são mais bem molinhas, podem chegar a provocar arranhões. Mas isso tem fácil solução: cortá-las. Mais prejudicial é privar o bebê dessa experiência tão necessária do tato. Então, quando deve usar luvinhas? Pois quando sai de casa em dias frios, porque serão momentos pontuais e é quando realmente é necessário. Cocô negro e pegajoso. Se chama mecônio e é a primeira excreção do recém-nascido. Deve ocorrer nas primeiras 24 horas de vida. Tem um aspecto peculiar, já que é negra e muito pegajosa, semelhante ao petróleo. As seguintes passarão desde verde escuro a amarelo mostarda. Visão pobre e olfato sensível.
como muito, percebem sombras e luzes e objetos brilhantes. Eles podem ver algo melhor à distância de 30 centímetros mais ou menos, o que vem sendo exatamente a distância entre o peito e o rosto da mãe. Dessa forma, ele é capaz de reconhecer ela antes de que qualquer outra pessoa. Devido à vista restringida do bebê, os bicos dos seios das mães recentes escurecem tanto, precisamente para facilitar que o recém-nascido o encontre para mamar. Também surgem no bico dos seios umas glândulas super desenvolvidas chamadas glândulas de Montgomery, que servem para hidratar e de estímulo olfativo também para orientar o bebê. Por isso devemos evitar usar perfumes, já que irrita o sistema nervoso deles. Espinhas no rosto. As espinhas, acne neonatal ou miliária, são devido à sudamina e costumam aparecer com o calor e o abafamento. Muito cuidado em abrigar excessivamente o recém-nascido. Devemos escolher roupinhas com tecidos naturais e não comprovar em mãos e pés a temperatura, senão que tocando na nuca. Descamação da pele do corpo e caspa na cabeça. Dentro do útero, eles estavam cobertos de um hidratante natural, uma capa de gordurinha branca que protege a pele, chamado vernix caseoso. Ao perder esse protetor, a pele começa a descamar, assim que não apressem dar banho no recém-nascido. Se demorarmos uns dias, esse unto se absorve e o episódio de descamação vai ser mais leve. A caspinha ou crosta láctea é devido normalmente ao estímulo hormonal materno. Não dá nenhum problema, excetuando a estética. Assim que se quiser que se elimine mais rápido, pode untar a cabecinha dele com vaselina ou com um óleo natural e passar um pentinho de leve. Pelos no corpo. É o chamado lanugo. São pelos fininhos que costumam cobrir as costas, os ombros, a testa. Pouco a pouco vão ir caindo. Bolha de sucção. Os bebês sugam as mãos, os braços, os pés, já desde a etapa fetal. Assim que se forma uma espécie de almofadinha transparente nos lábios. Não temos que fazer nada. Pouco a pouco vai diminuindo. Em caso de aumentar ao passar dos dias, devemos desconfiar de uma pega incorreta no peito e tratar de corrigir. Menstruação em bebês meninas. Se de repente você encontrar um pouquinho de sangue na vulva da sua bebê, não se desespere. Se trata de uma falsa menstruação, devido aos hormônios maternos. Dura poucos dias e não tem que fazer nada. Se for muita quantidade ou durar muitos dias, é melhor consultar. Mamilos inchados e que supuram leite. Também chamado leite de bruxa ou galactorreia neonatal. E é devido também à exposição aos hormônios maternos durante a vida intrauterina. E pode acontecer tanto em menina como em menino. Não tem que fazer absolutamente nada, a não ser evitar tocar. Nos dias vai passar. Genitais inchados. Isso é por causa do edema corporal ou excesso de líquido que têm os recém-nascidos. Pouco a pouco irá diminuindo. Esse excesso de fluidos depois vai se reabsorver e, junto com a eliminação do mecônio, é a causa de que os bebês possam perder na primeira semana de vida até o 10% do peso do nascimento. Moleira que pulsa. Não se assuste se ver pulsar a moleira do seu bebê. É normal, já que nesse ponto concreto não tem osso. Até 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, não se forma osso nessa parte. Bebê que nasce com dente. Não é comum, mas pode acontecer. 1 de cada 3.000 bebês nascem com 1 ou mais dentinhos. Ou até mesmo pode sair algum durante o primeiro mês de vida. Normalmente é hereditário, mas realmente não se sabe a causa exata. Não se deve extrair, a menos que esteja molinho demais, mas sempre deve ser o pediatra quem indique isso. Lembre que o bebê não sustenta sozinho a cabeça, já que não tem suficiente força nos músculos do pescoço. Assim que devemos sempre segurar bem a cabecinha.
O pedacinho de cordão umbilical que ficou normalmente cai entre o quinto e o 10º dia. Deve estar sempre muito limpo e seco, e se cheirar mal, supurar, sangrar ou demorar mais de 15 dias em cair, consulte. Os recém-nascidos passam o dia entre dormir e comer, mas como o sistema digestivo deles ainda está amadurecendo, podem padecer cólicas que normalmente aparecem, para o nosso pesar, entre a tardinha e a noite. E para aliviar, calor na barriguinha, massagem e muito colinho. Melhora muito a partir do 3º mês. Quando dormem profundamente, eles podem fazer uns movimentos espasmódicos chamados mioclonias benignas neonatal. Se for muito chamativo, consulte. Os recém-nascidos possuem muitas mais peculiaridades. E eu poderia estar aqui falando sem parar, mas não queria um vídeo excessivamente longo. Assim escolhi aquelas peculiaridades que mais possam chamar a atenção. Agora é sua vez. Me conta alguma coisinha que você viu no seu bebê e que seu pediatra disse que era normal. Agora, se gostou desse vídeo, dá um like e compartilha nas suas redes sociais. E assim você pode ajudar a mais mães e pais recentes a reconhecerem o que é normal no recém-nascido. Um beijo grande e até a próxima.